Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. No episódio de hoje, compartilharei os 2 primeiros passos para que você comece a praticar o Ayurveda de forma descomplicada no seu cotidiano. Mas antes, falarei sobre o significado do Ayurveda. Falar em Ayurveda é se referir a um sistema de medicina milenar que se originou lá na antiguidade da Índia e podemos pensar numa divisão de 8 ramos, que hoje chamaríamos de 8 especialidades médicas. Quais são elas? O Ayurveda é dividido em medicina geral, pediatria, psicologia e psiquiatria, questões relacionadas acima da clavícula, cirurgia, toxicologia, geriatria e promotor de vitalidade e afrodisíaco. Esses são os ramos do Ayurveda e cada um deles contém uma infinidade de conceitos, complexidades, mas também de práticas cotidianas que podem ser inseridas na vida de qualquer pessoa. E a gente vai falar bastante sobre essas práticas aqui nesse podcast. A palavra Ayurveda vem do sânscrito. Ayus significa vida e Veda, ciência, conhecimento. Então, o Ayurveda pode ser entendido como a ciência da vida. E como se espera, essa é uma ciência complexa e, ao mesmo tempo, aplicável no dia a dia. Parecido com o que realmente é a vida, cheia de complexidades, de sutilezas, mas também de simplicidade cotidiana. E para que serve o Ayurveda? Bom, os objetivos do Ayurveda são 2: manter a saúde de quem está saudável e curar a doença de quem está doente. E esses objetivos eles são super relacionados com a alimentação e com os hábitos de vida. Mas antes de conversarmos sobre esses temas, eu vou te dizer o primeiro passo para começar a prática do Ayurveda. E nada mais é do que a autoobservação. Como funciona, como tem funcionado o seu corpo e a sua capacidade digestiva. Aliás, se isso fosse um texto, eu diria para você, grife digestiva, porque essa palavra, digestão, digerir, a gente vai falar muitíssimo, você vai ver. Mas voltando, quando a gente fala em digestão, eu estou me referindo aos alimentos, mas também aquilo que você consome por meio dos seus 5 sentidos. Como é que você utiliza a sua visão, o seu tato, a sua audição? O que você vê, o que ouve, o que come, o que usa na pele, o que cheira? Como utiliza seus sentidos no cotidiano? Força muito os olhos? Não, o ouvido? Como sente o seu corpo e as suas emoções responderem a tudo isso? E como é que o seu corpo fica logo depois das refeições? Sente aquele sono gigantesco? Antes de comer, tem fome? Ou seja, um monte de perguntas aleatórias que eu fiz aqui, mas que tudo isso tem muito a ver com a sua boa alimentação, com a sua boa rotina, ou ao contrário, com a sua má rotina e a sua má alimentação. E é muito legal quando a gente começa a aprender o Ayurveda, que a gente pensa muitas vezes que faz uma alimentação excelente, super saudável, e vai ver, tem um monte de coisa que faz mal pra gente que a gente nem tinha se dado conta, e eu quero muito que você descubra isso aqui nesse podcast juntinho comigo. Então, olha só, mas voltando a esse nosso primeiro passo da observação. É só quando a gente começa a aprender a realmente se observar, a prestar atenção no nosso corpo, é que a gente começa a perceber também aquilo que precisa mudar. E é exatamente esse o segundo passo para a gente praticar o Ayurveda no cotidiano. Identificar o que está em desequilíbrio, e aí uma profissional do Ayurveda, claro, vai te ajudar a fazer isso, mas aqui, nessa prática médica, você não é só paciente, você também é responsável por sua saúde. Então, se por um lado tem o papel da profissional do Ayurveda em relação a quem vem para um atendimento, por outro lado, também tem o que realmente essa pessoa conhece do seu próprio corpo, como ela enxerga o seu próprio corpo e depois como ela vai cuidar do seu corpo, das suas emoções e de tudo aquilo que ela vai consumir ao longo do cotidiano
quando ela passa, por exemplo, por um cuidado, por um tratamento ayurvédico. Então, olha só, embora o Ayurveda seja um sistema médico dividido em 8 ramos de atuação, que sim, utiliza a sua própria metodologia para diagnósticos, para tratamentos de doenças, para promoção de saúde, você vai se apropriar da lógica ayurvédica quando você aprender a se perceber e a observar os sinais do seu corpo no dia a dia, como, por exemplo, olhar para o seu xixi e para o seu cocô. Calma! A gente vai conversar sobre alimentos, rotinas, conceitos ayurvédicos que serão incríveis para você ter uma vida realmente saudável e mais equilibrada. Mas hoje, quero fazer uma proposta para a gente inserir esses primeiros passos que eu apresentei aqui a partir de já na sua vida. Eu quero que você comece a olhar para a sua urina e para as suas fezes. Por que isso? É que no Ayurveda o xixi e o cocô são super importantes para o diagnóstico, para indicar como anda a sua saúde e assim por diante. E não adianta você me dizer assim, ó, mas eu vou ao banheiro todos os dias, eu não tenho problema em relação à digestão. Não é assim que funciona, viu? Tem mais informações importantes que você vai aprender, mas para isso você tem que olhar para o seu xixi, para o seu cocô. E como é que você vai aprender essas outras informações importantes? Bem, acompanhe o Ayurveda Brasil Podcast toda terça e quinta às 19 horas. No episódio de hoje, a gente conversou um pouquinho, foi nossa primeira pincelada sobre o seu contato com a Ayurveda. E você já saiu daqui com um novo hábito: observar todos os dias o seu xixi e o seu cocô. No próximo episódio, você vai redescobrir o seu xixi e o seu cocô. É sério e é muito legal. Acompanhe. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!